Nós louvamos a Deus por estarmos aqui, né? Fomos a família pastoral atacada aí por essa gripe alérgica e tudo mais. E eu como o Miguel, que somos os mais fraquinhos, né? Nós ficamos mais abatidos. Mas estamos de pé pela fé, estamos aqui para louvar o Senhor. Qualquer coisa que a gente raspe a garganta ou alguma coisa, vocês perdoam a gente, porque realmente ainda não estou 100%. Mas a fé está 100%, graças a Deus. Isso é importante, né? E eu vim trazer a palavra do Senhor aqui. Eu já tinha prometido a Deus há muito tempo que eu não negligenciaria a oportunidade que eu tenho de falar do amor de Cristo, né? E quando nós estamos na casa de Deus, que temos pessoas para nos ouvir, a gente sente muito bem, porque sabe que somos canais da bênção do Senhor, né? E eu espero que Deus fale realmente seu coração. Eu quero fazer mais uma oração, colocando assim nesta palavra, que para mim ela é essencial para a minha vida. E eu quero compartilhar com vocês. Senhor, mais uma vez, coloco a minha vida como canal de bênção nas tuas mãos. E peço a unção do Senhor para cada vida que está aqui, que o Senhor toca os ouvidos, o coração, para que entenda que nós não estamos aqui, ó Deus, para exortar ou fazer qualquer coisa que desagrada a tua palavra, mas é para levar a tua palavra como alerta, porque o tempo está próximo e nós queremos receber aquilo que o Senhor tem prometido na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o que eu vou falar é sobre vigilância. Se vocês podem sentar, por favor. Vou falar sobre vigilância. E é uma atenção, né? Atenção aos sinais que estão acontecendo. E é um alerta realmente para nós sabermos que nós não estamos aqui de brincadeira, né? Nós não estamos aqui fazendo festinha ou querendo viver uma vida regalada, comendo, bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, estamos aqui preparando o nosso templo, né, que é para o Espírito Santo, para estarmos em santidade, na presença do Senhor, para servir o Senhor, e é uma responsabilidade muito grande para aqueles que ministram a palavra, porque quando Deus manda, você precisa falar, não tem como você calar. Né? Porque se eu calar, se eu deixar de falar, eu vou ser cobrada pelo meu Deus. É uma responsabilidade. Todo servo de Deus tem de falar a palavra do Senhor. E para nós que estamos na linha de frente, a responsabilidade é bem maior, porque nós temos que incentivar, temos que ajudar, temos muitas vezes que carregar no colo, puxar, empurrar, morro acima. É uma luta muito grande para ajudar essa caminhada, porque toda a vida do ser humano, servo de Deus na terra, é uma longa caminhada, né? É uma longa caminhada. Mas a palavra que eu tenho para você hoje, sobre o alerta do Senhor, né, sobre os sinais que estão acontecendo, eu queria que você observasse, né, o sinal normal, né, da vida, que é o semáforo, né? Todos os lugares que nós vamos, nós temos o semáforo lá, com as suas cores, né? A amarela, verde, vermelha. E é como se o semáforo hoje, né, que é amarelo de alerta, que para você acordar, para você estar atento, ele estivesse vermelho, em perigo, que estivesse no perigo. Não é mais aquele amarelo, atenção, não. Perigo, você está no último momento. Arranca e corre, porque é a sua vez. Mateus capítulo 24, versículo 32, 44, nós vamos ler. Eu vou ler alguns textos, eu espero que possamos clarear mais, né? Porque a palavra já está dita, está clara, ela é maravilhosa, transparente, e só não entende mesmo aquele que não quer entender.
aquele que fecha os ouvidos para a palavra, né? Mas aquele que quer entender, ele lê e entende, porque o Espírito Santo está aqui para nos ensinar. Amém? A partir do versículo 32 do capítulo 24 de Mateus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não tem para onde correr. As palavras do Senhor nunca vai passar. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, esse alerta para nós aqui de Jesus, no Sermão da Montanha, é falando sobre a sua vinda, né? Ele estava ainda aqui na terra, e ele estava preocupado conosco, com o futuro da terra. Porque ele já tinha tudo pronto, tudo preparado, e sabia que Deus já tinha marcado o tempo. E o tempo para a eternidade, irmãos, é muito pequeno, porque a eternidade nunca acaba. Então, esse tempo contado, desses 2000 anos, mais de 2000 anos da existência de Jesus, são dias, são minutos para Deus. E para nós, já passou muito tempo, nós estamos esperando, mas nós, aqui na minha mente, eu creio que na sua também, é como se fosse ontem. Jesus viveu como se fosse ontem. Ele ainda está, a sua voz ainda está soando ao meu ouvido. Eu ainda ouço a sua voz, eu entendo a sua voz, e eu creio na sua voz, eu creio nas suas palavras. Elas não vão cair por terra, ele confirmou. Então, esses 2000 anos, que às vezes para nós, quantas gerações passaram? Não, Jesus disse que essa geração não passará. Então, se essa geração não passará, ele quer dizer esse tempo que existe entre a ida e a volta dele. É apenas um piscar de olhos, diz a palavra. Como o relâmpago brilha do Oriente ao Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Precisamos estar alerta. E essa palavra que eu vim trazer para você hoje é exatamente sobre o alerta. Sobre você não dormir, sobre você não tosquenejar como aquelas virgens loucas que não aguardaram a vinda do noivo. Porque o mundo aí fora, ele está nos iludindo, ele está maquiando as coisas, fazendo com que a gente fique tão enrolado com tantas coisas, nos envolva com tantas coisas, que a gente desapercebe. E muitos estão duvidando, muitos estão pensando, será que ele vem mesmo? Será que ele não já veio? Tem gente falando até isso, será que ele não já veio? E nós estamos aqui esquecidos? Ele nos abandonou? Mas Jesus nunca fará isso. Ele ama o seu servo, ele está preparando um povo seu, um povo especial, um povo escolhido de boas obras. É por isso que tem pouca gente aqui. É por isso que muitas igrejas estão vazias e outras muitas estão superlotadas. Aquelas que estão superlotadas é porque está atraindo com alguma coisa, e eu creio que não é a volta de Jesus. Pessoas que querem estar se iludindo com alegrias, com felicidades, com promoções, com promessas, com ações, com coisas que vai elevar o nome do homem. Nada disso faz diferença para nós. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. Não adianta querer estar no pódio. Não adianta querer estar lá nas alturas na fama. Porque Deus não está fazendo caso disso. O que Deus está fazendo caso é se você é fiel. O que Deus está fazendo caso é se você ama o Senhor.
que Deus está fazendo caso se você está na oração, está desejando a presença dEle, se você está desejando a volta dEle, se você está realmente esperando a volta dEle. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando alguém espera por você, né? Marca com você um jantar, ou algum evento, e te espera, e você é recebido com alegria pelaquela pessoa. E é assim que Jesus vai nos receber naquela festa. A Bíblia diz que Ele está preparando uma grande festa. É uma grande festa que os convidados são todos especiais. Vai fazer parte aqueles que aceitarem o convite. Né? Nós vemos a história da grande ceia, que o rei faz a festa e convida os seus convidados especiais, pessoas da sua amizade. E quando chega no momento da festa, que é avisado, o banquete já está pronto. Cada um deles deram uma desculpa. Que coisa terrível, né? Uma pessoa receber uma recusa de uma festa. Eu tive um desprazer muito grande nos meus 50 anos do meu casamento, que eu fiz uma pequena recepção. E eu tinha umas pessoas que eu estava em alta conta com elas. Eram os meus chegados, que eram os meus parentes, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, os meus irmãos. Aqueles eram os meus convidados principais, mas como eu me enganei? Todos eles falharam comigo. Eu tive uma tristeza tão terrível, que se não fosse a misericórdia de Deus naquela festa, irmãos, quando eu olhei e vi todos os meus amigos, todos os meus verdadeiros amigos estavam lá. Aqueles que andaram comigo durante 40 anos, aqueles que sempre esteve comigo na alegria, na tristeza, nos problemas. E o meu filho, que sempre esteve comigo todo o tempo também, com a sua família, estava lá. Todos os meus filhos. E eu olhei e falei, por que eu estou triste? Eu vou agradecer o meu Senhor. E eu fui rodeada, eu e Miguel, rodeada de pastores, orando por nós, impondo as mãos. Aquilo para mim ficou guardado no meu coração como a recompensa, como o presente de Deus para a minha vida. E eu pensei, o que adiantaria ter aqui uma grande festa e eu não ter a alegria que eu estou tendo aqui agora, e a bênção que eu estou tendo aqui agora, com a sinceridade de todos os meus amigos. Foi um tapa de luva para a minha vida, para não confiar no homem. Porque eu achei que a minha festa só teria valor se as minhas irmãs e os meus irmãos estivessem lá. E eu nunca poderia pensar que eles iam faltar. E faltaram todos. Aquilo para mim foi assim, um choque. Né? Mas eu acho que foi uma experiência que Deus me deu, como eu estou dizendo para você, para não confiar no homem. Deus tem algo mais especial para nos dar. Eu não passou pela minha cabeça que na minha festa estaria cheia de pastores, cheia de pessoas abençoadas, cheia de meus irmãos, meus amigos, pessoas que não estavam na lista dos convidados, chegaram lá. Não, eu vim para a sua festa, assim, pode entrar. E entraram. Graças a Deus, o número da festa compôs todos eles. E o Senhor me deu tanta vitória, tanta bênção. E eu hoje posso testemunhar, não falar mais com tristeza, já perdoei, glória a Deus, reclamei, falei, chorei, mas já perdoei, né? Porque realmente a gente fica decepcionado com o homem. Mais importante, irmão, Jesus nunca vai nos decepcionar. Ele promete lá em Mateus, né, que Ele estará conosco todos os dias. O último versículozinho de Mateus. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando tudo terminar, nós estaremos juntos. Irmão, você precisa aprender a sonhar, se você ainda não sonha, com o céu. Porque tem muito cristão que não sabe sonhar com o céu.
Quando eu era professora de criança, eu contava muitas historinhas baseadas na Bíblia e levava a criança a sonhar com o céu, a imaginar, porque nós não podemos imaginar realmente o céu. Não podemos. É inefável demais, como diz o apóstolo Paulo. Mas a gente pode sonhar com ele. Meditar naquelas palavras que estão ali em Apocalipse 21, 22, né? Que fala sobre o céu, que fala sobre o que tem lá. Rua de ouro, mar de cristal. As portas são de pérola. Eu não imagino uma porta de pérola. Olha o tamanho dessa pérola. Eu fico imaginando que aquela pérola deve rodar assim para a gente entrar, né? Igual a porta do banco, né? Você vai, empurra a pérola assim, vai rodando e entra. Imagina, uma pérola gigante. Isso aqui na Terra não existe, mas lá existe. Você pisar em ouro, quer dizer que o ouro é o de menos lá no céu. De menos. A Bíblia fala sobre os alicerces que são preparados com pedras, e cada pedra colocada tem um valor. E ali ele fala todas as marcas daquelas pedras, que não dá para eu citar de cor, né? Mas são pedras, muitas pedras que eu nem nunca vi falar em minha vida, mas está lá, em Apocalipse, para você ler. Então é preciso sonhar. Preciso sonhar, irmãos, que Elias, ele, quando subiu para o céu, ele não subiu para o céu voando de asinha, não. Ele subiu num carro de fogo. Imagina esse carro. Carro com cavalos de fogo. Uma coisa extraordinária, inexistente. Inimaginária, né? Mas ele subiu e teve testemunha, não é? Eliseu estava lá para testemunhar que Elias subiu para o céu, vivo, num carro de fogo. Maravilhoso. E você tem que aprender a meditar nessas coisas. Como é que eu vou conseguir caminhar essa jornada tão longa, essa jornada tão difícil, aonde o inimigo vive fazendo armadilhas para eu falhar, para eu voltar atrás, para eu parar? Imagina. Eu preciso ter força, eu preciso ter garra, eu preciso saber combater o meu inimigo, conhecê-lo, usar as armas de Deus para combatê-lo, porque não é só nas minhas palavras, sai diabo em nome de Jesus. Tem muita gente que grita, sangue de Jesus tem poder. Em palavras, não expulsa demônio. Mas é a sua vida com Deus e o nome de Jesus que expulsa demônio. Precisamos estar alertas sobre isso. O mundo está preparado para derrubar o homem. O reino das trevas é destruidor. O reino das trevas não está aqui para construir nada para ninguém, não. As pessoas fazem jogo, as pessoas fazem apostas, as pessoas fazem, como é que chama? Até esqueço os jogos que eles fazem para ganhar muito dinheiro. E muitos ganham. E o que adianta? Aí essa palavra aqui, ó, fala aqui, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso nós temos que estar atentos. Jesus vai voltar. Ele não marcou o dia nem a hora. Ele só diz para nós estarmos alertas e observar os sinais. Quem não lê Bíblia, quem não se importa, quem não está nem aí para a vida espiritual, não vai ver os sinais não, irmãos. O inimigo está pronto para cegar todo mundo.
Esses dias teve um sinal aí, de alguma coisa que caiu do céu. A gente sabe que falaram que é lixo, que caiu do céu, veio um fogo muito grande. Mas a Bíblia falou sobre isso, sinais, fogo, fumaça, sinais no céu. A Bíblia falou sobre isso. Essas coisas que estão caindo aí, esse grande fogaréu aí, mostrando esses sinais. É para olhar para cima. A Bíblia fala quando estiver acontecendo todas essas coisas, guerras, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, tudo isso está acontecendo, nós não podemos negar. Olhai para cima, porque está perto a vossa redenção. Está muito perto, muito perto. Como eu digo para você, e continuo dizendo, para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus como 1000 anos. Então, o tempo para Deus não importa, importa que Ele vem. Pode ser no nosso tempo, pode ser no tempo vindouro, mas Ele vem. E eu preciso estar alerta. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha pastora e a gente conversando, a gente tem que estar alerta, não é só para voltar, para Jesus voltar, não. Temos que estar alerta porque nós podemos morrer. De um momento para outro, tem muita gente morrendo de acidente, tem muita gente morrendo de doença, tem muita gente morrendo matada aí pela rua, um assalto, pessoas de bem morrendo, criança, adulto, jovem, todos podem, correm o risco de morte. A morte está solta, ela tem fome de destruição. E nós precisamos estar prontos para morrer. Não só pronto para subir, mas pronto para morrer também. Quem é que quer estar pronto para morrer? Ninguém quer morrer. Né? A morte é uma coisa tão terrível, tão triste. Porque quando faz bem para a gente, mas não faz bem para o meu irmão que vai ficar, meu marido, meus filhos. Né? De qualquer maneira, a gente vai ferir alguém da morte, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer um mal. Foi triste, a minha sogra, que tinha quase 100 anos, ela morreu e não foi agradável. A gente não gostou dela ter ido, a gente queria que ela ficasse mais um pouco. Então, a morte não é agradável. Eu vou morrer antes de Jesus voltar. Vai morrer antes de Jesus voltar, mas tem que morrer preparado. Você tem que estar pronto para subir, porque lá no fundo da terra, você vai ouvir o soar da trombeta, aleluia. A Bíblia diz que os mortos ouvirão a voz do Senhor. Cada um será chamado pelo seu nome. E você vai se levantar, um corpo incorruptível. Não é esse corpo aqui que envelhece, que fica doente, mas um corpo sarado, um corpo lindo, maravilhoso, como o de Cristo. A Bíblia diz: seremos como Ele, seremos semelhantes a Ele. Assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então, irmão, esse alerta não é só para a vida, mas para a morte também. E esse alerta é para que eu aproveite o meu tempo. Eu preciso aproveitar o meu tempo aqui. Continuando a leitura aqui, eu queria ler aqui para vocês. Mateus capítulo 24, 36. Diz assim: porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, né? Eu já disse aqui. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E aqui, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em hora em que não pensais. O versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, está servindo assim.
O Senhor colocou os servos de Deus aqui para servir, para trabalho. A obra de Deus, irmãos, é como uma grande fazenda. O reino de Deus é uma granja, onde se trabalha, se produz, se ganha dinheiro. E o dinheiro significa as vidas. As vidas é o ganho, as vidas é a riqueza. O Senhor falou sobre os talentos. Quando Ele repartiu os talentos, Ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Cada um trabalhou para granjear o seu talento, porém, um negligenciou. Exatamente que tinha só um. O Senhor sabia que ele era tão preguiçoso que deu ele só uma tarefa. Vou te dar uma tarefa para você fazer e não negligenciar, mas mesmo assim, ele negligenciou. Imagine, se Deus deu uma tarefa para você e você não cumprir essa tarefa. Talvez o Senhor te chama de madrugada e você negligencia. Quantas vezes eu acordo de madrugada e eu falo, vou levantar e durmo de novo. Talvez é uma tarefa que Deus tem dado para nós. Uma época que precisou de um pássaro me acordar. O pássaro ficava bravo comigo na minha janela de madrugada, gritava tanto que eu acordava. Por um tempo esse pássaro me ajudou muito. Mas agora Deus está deixando eu dormir. Entendeu? Se eu não ficar esperta, quando eu vejo, eu apago. Passa da hora. Mas se Deus te acorda para orar, é porque Ele tem um objetivo. Ele quer te ajudar. Ele quer te colocar na frente de batalha. Ele quer que você ajude o reino. Que você seja um atalaia. Que você seja aquele que anuncia as boas novas. Que leva a palavra. Que você tenha sede da palavra de Deus. Porque às vezes a gente está orando, o Seu Espírito Santo toca o nosso coração. Senhor, eu quero ganhar almas para Ti, Senhor. Tinha um certo homem que dizia assim, Senhor, me dá almas ou eu morro. Com tanta sede que ele tinha de ganhar almas para o reino. E nós precisamos ter essa sede, ganhar vidas para Deus. Porque o mundo não vale nada, mas uma vida vale mais que o mundo todo. Eu gostaria de ler ainda um capítulo aqui os versículos. Lucas, capítulo 21, que fala sobre o alerta, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Isso aí já aconteceu, irmãos. Aconteceu de tsunamis. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, portanto, as virtudes do céu serão abaladas. Então virá a vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Isso vai ser no momento da vinda. Mas não espere isso acontecer. Não espere. Esteja alerta agora, porque a Bíblia diz que, como foi nos dias de Noé, também será a volta do Filho do Homem. Eles estavam desapercebidos. Noé construindo a arca e ninguém dava ouvido. Ah, esse homem está louco. Como? Nunca choveu na terra, agora vai chover. Como é que esse barco vai sair daqui? Esse imenso barco carregando tanta coisa. Era realmente um barco do tamanho de um navio gigante. E eles achavam que aquele barco não ia valer de nada, que Noé estava maluco, que Noé ficou 100 anos pregando. E um dia, quando eles estavam menos esperando, a chuva desceu. E aí foi tarde, porque a porta foi fechada pelo anjo. Não tinha mais como abrir aquela porta.
E só a família de Noé escapou ali dentro daquela arca. Deus deu oportunidade para todos. Deus deu. Mas eles escolheram. A Bíblia diz que nós temos que escolher a vida. Escolher a vida. Porque a morte, irmão, ela está ao nosso lado toda hora. Eu preciso escolher a vida para eu continuar na presença de Deus. Eu preciso escolher a vida, porque eu posso morrer 2 vezes. Eu posso morrer materialmente e eu posso morrer espiritualmente. E a morte espiritual é aquela que separa você de Deus. Aqui, a gente morre na carne, né? Separado dos nossos entes queridos. Mas a morte espiritual nos separa de Deus. Aqui a palavra diz assim em Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Não aproveita nada. Você pode se tornar um rico, cheio de propriedade, cheio de coisas, né? Mas se você não tiver a sua salvação, não vai valer de nada a sua riqueza. Quantos vão para um leito de hospital com o banco cheio de dinheiro e não consegue comprar a sua saúde? Mesmo comprando órgãos, mesmo fazendo transplante de medula e tudo mais. Pode pagar milhões, mas não compra a vida. A vida foi paga com o sangue de Jesus ali na cruz. Foi Ele que pagou o preço. Ele que deu o preço ideal da vida, que é o sangue. A vida custa preço de sangue. Ela é valiosa e não é para qualquer um. E não adianta você morrer achando que vai dar a sua vida por alguém, porque isso não vai funcionar. Porque cada um já recebeu o pago pela sua vida. Basta você aceitar. Jesus morreu por mim. Eu lembro que eu ainda era uma criança. O dia que eu entendi que Jesus tinha morrido por mim, eu não sabia dizer outra coisa a não ser: Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim. E eu sentia aquela gozo, aquela alegria, eu não sabia nem o que eu estava sentindo, eu era uma criança. Mas eu sabia que Jesus tinha morrido por mim. E foi maravilhoso ter Jesus no meu coração. Eu passei a crer que Jesus Cristo era o meu Salvador, a minha alma. E até hoje eu não deixei de falar desse amor, porque Ele é grande e maravilhoso na minha vida. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vou ler mais esse texto, irmãos. Não sei se eu estou tomando muito tempo, já não sei nem das horas. Estou sem relógio, hein? 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Até o 16. Diz assim: porquanto, cingi vossos lombos com entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo, diz o nosso Deus. Amém? E aqui no versículo 22, diz assim: purificando as vossas almas na obediência, na verdade, na caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre.
Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus. Você recebeu a verdade? E a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, aquele que crê está liberto. Liberto, esperando a volta do Senhor Jesus. E isso vai depender de você. Vai depender de você buscar. Vai depender de você crer. Vai depender de você aceitar que você precisa do Senhor. Que você não pode viver por você mesmo. Que você não consegue caminhar se você não estiver na presença de Deus. E que você precisa evangelizar. Levar esta palavra a cada um. Porque todos são dignos de ouvir a palavra de Deus. Jesus morreu por todos. Infelizmente, nem todos vão ser salvos. Mas Jesus morreu por todos. Glória a Deus, Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. E nós, para escaparmos desse alerta, precisamos estar vigilantes. Não dormir. Não dormir. Porque parece, irmãos, que cai uma frieza na gente e faz a gente adormecer. Não é de dormir na cama que eu estou falando. Estou falando de ficar desapercebido, ficar desatento, entre uma coisa, entra outra. Você ouve um monte de besteira pela internet, enche seus ouvidos, enche sua mente. E a Bíblia diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. E a gente vê pessoas falando abobrinha por aí, por quê? Porque fica ouvindo abobrinha. Mas se você estiver atento, ouvindo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, você vai falar da palavra de Deus. Você vai estar com sua mente ocupada. Ela não vai estar sendo usada pelo maligno. Porque ele faz lavagem cerebral. Ele tira de você aquilo que Deus tem dado. Por isso, vigiai. Diz a palavra. Vigiai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós dependemos do Senhor. Eu deixo esse alerta para você nessa noite. Uma atenção, uma observação. Que você observe os sinais. Que você caminhe com cuidado. Que você escolha os caminhos onde você está indo. E que você esteja sempre atento para usar a palavra do Senhor para salvar aqueles que estão morrendo, aqueles que estão perdendo por esse mundo de maldade. Porque ainda há tempo. A porta continua aberta. Mas vai chegar um momento que a porta da graça vai fechar. E não vai haver mais oportunidade para ninguém. Este é o momento. Este é o tempo. Essa geração é uma geração privilegiada. Que tem tudo nas mãos. Tudo. Cada um de nós, até uma criança, pode ser um pregador da palavra. Que Deus abençoe vocês. E que nessa noite o Senhor complete o seu coração. Tudo que nós temos recebido do Senhor, que você possa ter sede, ter garra, ter condição de esperar a vinda do Senhor, que está próxima. Para nós ela está muito mais perto. Imagine, os discípulos chegaram a vender suas propriedades para esperar Jesus. E ele não veio até hoje, mas então agora está muito mais perto. Pode ser que ele venha esta noite, você está pronto? Você está esperando? Pode ser que a morte bata a nossa porta. Estamos prontos? Então, esse é o alerta que eu deixo para você nessa noite. Em nome de Jesus, o Senhor Jesus vem. Confirmo. Amém.